A história começa com o campo de batalha em ruínas, repleto de incontáveis guerreiros caídos. Trovões rugem no céu e relâmpagos cortam as nuvens escuras. Alguém, vestindo trajes elegantes, avança empunhando uma adaga que emana uma energia sombria. Essa pessoa reconhece a força notável de Qinfeng, reconhecendo suas habilidades únicas que lhe permitiram sobreviver a esse julgamento mortal. No topo de uma pilha de corpos monstruosos, um guerreiro imponente fala. Apesar da extraordinária resistência de Qinfeng, ele declara sua vitória, reivindicando a posse do poderoso artefato, o Olho do Julgamento. Ele segura a espada cravada em seu corpo. Choque e dor preenchem seus olhos enquanto questiona o motivo por trás desse ato repentino de traição. Qin Shoyu está nas ruínas, segurando um estranho artefato enquanto declara sua identidade. Qin Fan a chama, mas ela o rejeita friamente, lembrando de que ele é apenas uma criança adotiva. Ela se recusa a reconhecer qualquer laço entre eles. Logo, Fa intervém, desaprovando as palavras duras dela. No entanto, Shoyu o ignora, apenas reconhecendo sua presença. Em seguida, faz zomba de Qinfeng. Ele agradece sarcasticamente, revelando que Shoyu e ele conseguiram obter uma arma poderosa graças aos esforços de Qinfeng. Sem hesitação, ele explica como cravou a espada ceifadora de almas no corpo de Qinfeng para drenar sua força vital, tratando isso como um perverso gesto de gratidão. Qinfeng relembra como criou Qin Shoyu na ausência dos pais, a protegeu e arriscou sua vida inúmeras vezes. Agora, ele percebe que estava errado em confiar nela. Shoyu ressentia-se do controle que ele exercia sobre sua vida e apenas o via como uma necessidade temporária. Agora que ela e Song-Fei conseguiram o artefato, ela declara que ele não tem mais utilidade. Song-Fei se aproxima para o golpe final, zombando de Qinfeng e dizendo para ele aceitar seu destino e morrer em paz, prometendo cuidar bem de Shuyu em sua ausência. Mas Qinfeng se recusa a se render. Ele ruge que nunca os deixará ir, mesmo que isso lhe custe a vida. Song-Fei se ergue vitorioso, derrubando Qinfeng com um golpe final. O ano é 2025. Um evento conhecido como Jogo Esquecido de Deus desce sobre a humanidade. As pessoas são puxadas à força para esse mundo enquanto dormem, sem possibilidade de fuga. Nesse jogo, a vida é a única moeda. Cada morte consome uma parte da expectativa de vida de uma pessoa, enquanto matar monstros a restaura. A sobrevivência exige combate constante, sem espaço para hesitação. Mas a influência do jogo não permanece confinada ao seu reino. Jogadores que dominam suas regras podem extrair habilidades poderosas e trazê-las para o mundo real. Os mais fortes conseguem realizar feitos inimagináveis, destruir tanques, cortar aviões ao meio e até resistir a explosões nucleares com seus corpos. O mundo mergulha no caos, desastres se espalham com a chegada do Jogo Esquecido de Deus. Através de lutas incansáveis, Qinfeng e sua irmã sobreviveram a inúmeras dificuldades. Contra todas as probabilidades, ele conseguiu se erguer, tornando-se um dos mais fortes do mundo. Depois de superar perigos infinitos e ultrapassar seus próprios limites, ele alcançou o auge do poder. Nas profundezas das ruínas dos deuses antigos, ele finalmente obteve o artefato lendário, o Olho do Julgamento. Finalmente, ele tinha a qualificação para estar no topo. Mas justo quando pensava ter garantido seu lugar, a traição aconteceu. Aquela que ele lutou tanto para proteger se voltou contra ele. No fim, sua única recompensa foi a traição final daqueles que mais amava. Qinfeng jaz sob os escombros, ensanguentado e quebrado. Ele percebe que todos os seus sacrifícios e esforços só beneficiaram os outros, enquanto ele foi descartado. Mas mesmo diante da morte, ele se recusa a aceitar esse destino. Se tiver outra chance, jura que não viverá mais pelos outros. Desta vez, ele viverá por si mesmo. Uma mudança na realidade ocorre. Sua consciência desaparece, apenas para despertar em um cenário familiar. Ao abrir os olhos, ele se encontra de volta na cama. As luzes da cidade piscam do lado de fora da janela. A confusão o domina. Será possível? Ele realmente voltou ao mundo real? Segurando a garganta, esperando a dor de seus ferimentos, mas está ileso. Ele pega o celular e encara em descrença. A data é 2025. Ele está vivo. Sentado em silêncio, olha pela janela, tentando processar o que aconteceu. A cidade lá fora parece inalterada. Finalmente, ele entende a verdade. Ele renasceu. Foi enviado de volta há 9 anos, exatamente para o dia em que o Jogo Esquecido de Deus apareceu pela primeira vez. Antes que possa compreender totalmente as implicações, uma força repentina interrompe seus pensamentos.
A porta se escancara com um chute poderoso. Enquanto Qin Feng se move por sua casa, uma voz o interrompe. Qin Shou invade, exigindo saber por que ele ignorou suas ligações. Naquele mesmo dia, eles tiveram uma discussão importante, que mudou tudo. Como esperado, Shou está furiosa, defendendo sua devoção a Song Fe e acusando Qin Feng de tentar afastá-la. Antes da chegada do jogo, Song Fe era um ídolo famoso, e Shoyu era uma de suas fãs mais obsessivas. Ela acreditava que ele estava sendo injustiçado, vendo a si mesma como sua salvadora. No entanto, por trás de sua fachada encantadora, Song Fei não passava de um canalha manipulador, explorando suas fãs por dinheiro e vantagens pessoais. Qin Feng sempre tentou impedir que ela fosse enganada, mas seus esforços foram em vão. Em vez de gratidão, ele foi culpado por interferir na vida dela. Agora, nesse momento, ela mais uma vez o ataca, culpando-o pelos problemas de Song Fei e exigindo dinheiro. Qin Feng, não mais disposto a tolerar a arrogância de Qin Shoyu, reage com força imediata. Seu golpe a arremessa ao chão. Shoyu, atordoada e humilhada, segura o rosto em choque. Lágrimas se acumulam em seus olhos enquanto ela o acusa de tê-la agredido. Mas Qin Feng a adverte de que não está interessado em perder tempo discutindo naquele dia. No entanto, se ela continuar a provocá-lo, Qin Feng joga um maço de dinheiro para Qin Shoyu, deixando claro que nunca dependeu da herança deixada pelos pais. Agora ele está pagando tudo o que deve, encerrando qualquer dívida entre eles. Enquanto caminha em direção à porta, ele reprime sua raiva em respeito aos pais falecidos. No entanto, deixa um último aviso: as coisas nunca mais serão como antes. Virando-se uma última vez, declara que, a partir daquele momento, ela não é mais sua irmã. Qin Shoyu, ainda no chão, observa-o partir com lágrimas escorrendo pelo rosto. Qin Feng reflete sobre sua vida passada, percebendo quanto perdeu por dedicar-se a proteger Qin Shoyu. Sua obsessão com a segurança dela o impediu de aproveitar inúmeras oportunidades, tesouros escondidos, locais secretos e aventuras poderosas que ele abandonou. Agora tudo é diferente. Ele segura os comprimidos para dormir nas mãos. Mas desta vez, ele vê seu renascimento como uma segunda chance. Sem o peso dos laços do passado, ele se pergunta até onde pode chegar. Determinado, bebe a água, solidificando sua resolução. Desta vez, usará seu conhecimento do jogo esquecido de Deus para sair na frente de todos os outros. Qin Shoyu não é mais sua responsabilidade. Se quiser sobreviver, ela terá que provar seu próprio valor. Uma energia sombria envolve Qin Feng enquanto ele define seu objetivo final: Song Fei morrerá por suas mãos. Não mais preso aos erros do passado, ele abrirá seu próprio caminho e garantirá sua vingança. Ao entrar em um portal envolto em chamas azuis, ele adentra o grande salão de seleção de profissões. O local traz memórias da primeira vez em que esteve ali, quando a hesitação lhe custou um tempo precioso. Desta vez, ele não desperdiçará nem um segundo. Em sua vida passada, escolheu a classe guerreiro para proteger Qin Shuyu. Apesar de poderosa, essa escolha retardou seu crescimento e o segurou. Agora, livre de qualquer fardo, ele pretende escolher uma classe que o permita subir de nível com uma velocidade sem precedentes. Qin Feng sabe que velocidade e flexibilidade são a chave para a sobrevivência. Diferente de antes, quando escolheu força bruta, desta vez ele prioriza a mobilidade. Com determinação, toma sua decisão: tornará-se um assassino, uma classe feita para precisão letal e velocidade. Ao estender a mão, uma energia azul pulsa, solidificando sua escolha. Mas antes que possa processar completamente seu novo caminho, uma notificação aparece. O artefato, o olho do julgamento, já está vinculado a ele. Subitamente, um poder imenso irrompe de dentro. O olho do julgamento se ativa, revelando sua verdadeira habilidade. Um efeito passivo concede a ele a mais alta qualidade de profissão e talentos. Ao entrar no jogo abandonado pelos deuses, Qin Feng fecha o punho, sentindo a onda de força. Desta vez, ele não apenas sobreviverá, ele dominará. Qin Feng percebe que o olho do julgamento o reconheceu verdadeiramente como seu mestre. Diferente de artefatos comuns, uma vez vinculado, ele não pode ser roubado ou usado por mais ninguém. Talvez ele até tenha desempenhado um papel em seu renascimento. Antes que possa refletir mais, tentáculos sombrios se lançam, envolvendo seu corpo. Uma notificação do sistema aparece: ele desbloqueou uma profissão oculta. As sombras consomem sua forma, iniciando uma transferência de classe completa. A transformação está concluída. Um novo caminho, muito mais poderoso do que ele jamais imaginou, agora está diante dele.
O sistema anuncia sua nova identidade, ele se tornou a Sombra. Diferente da classe guerreiro que um dia utilizou, esta não é uma profissão comum. É a mais alta classe oculta de assassino, concedendo-lhe imenso poder no instante em que a obtém. Ele se lembra que profissões ocultas só são desbloqueadas através de pura sorte. No entanto, o olho do julgamento garantiu que ele obtivesse a mais forte possível. Os olhos de Qin Feng brilham com a realização. A autoridade do artefato não apenas fortalece seu poder, ela distorce o próprio destino. Que tipo de força ele está empunhando agora? O sistema informa que ele adquiriu a autoridade do julgamento, um poder primordial que transcende regras e ordem. No entanto, sem divindade, ele não pode controlá-la completamente. Apenas o efeito passivo está ativo por enquanto. Chocado, ele percebe que essa autoridade tem a capacidade de anular todas as leis estabelecidas. Refletindo sobre sua vida passada, Qin Feng se lembra de como o poder da Ordem foi descoberto pela primeira vez no 7º ano do jogo abandonado pelos deuses. Um indivíduo poderoso escapou da Terra abandonada e chegou à Terra da Ordem, revelando sua existência. No entanto, apesar da passagem dos anos, ninguém conseguiu obtê-lo. Agora, ele entende que possui um poder ainda maior desde o início, a autoridade original que sobrepõe todas as regras e ordens. Seu próximo objetivo se torna claro: escapar da Terra abandonada pelos deuses, alcançar a Terra da Ordem e obter a divindade. Uma vez que conseguir isso, poderá liberar todo o potencial de sua autoridade. Enquanto o sistema finaliza a seleção de sua profissão, uma tela holográfica aparece diante dele, pedindo seu código de jogo. Qin Feng finaliza sua identidade no jogo, escolhendo um nome que reflete sua força oculta, Sombra. O sistema confirma seu codinome, marcando o início de sua jornada no mundo abandonado. Ele desce à terra abandonada pelos deuses, uma terra arruinada infestada por monstros perigosos. O sistema o alerta de que essas criaturas são implacáveis, capazes de tirar sua vida a qualquer momento. No entanto, há uma forma de sobreviver. Saindo da cidade e derrotando monstros, ele pode ganhar vida negociável. Mas a morte tem um preço: se ele cair em batalha, metade de sua vida será deduzida, seja ela negociável ou não. Felizmente, ele chega à cidade da Concha, uma zona de paz designada onde os jogadores estão protegidos de ataques e a taxa de perda de vida é estável. Ao caminhar pela cidade, nota jogadores confusos tentando entender a situação. Alguns lutam para aceitar a realidade, questionando se foram arrastados à força para o jogo. Outros relembram momentos banais antes de sua chegada repentina, destacando o caráter misterioso de seu destino. Ele sabe que figuras poderosas de várias nações logo surgirão, moldando o futuro deste mundo. Se quiser se manter à frente, precisa agir rapidamente, o tempo não espera por ninguém. Os moradores observam com curiosidade, notando a adaga em sua mão. Alguns se perguntam se ele é um assassino, enquanto outros comparam suas habilidades às próprias, questionando por que ele parece tão mais avançado. De repente, uma mudança na energia chama a atenção de Feng. Uma luz brilhante surge e vários jogadores reaparecem no círculo de teletransporte da cidade. Gemendo de dor, percebem que morrer em batalha os traz de volta à cidade, reforçando a brutalidade das mecânicas do jogo. Em outra parte da cidade, o pânico se espalha. Um grupo de jogadores luta para derrotar um monstro aparentemente fraco, conseguindo tirar apenas uma fração de sua vida. A realidade os atinge, uma única mordida da criatura drenou metade de suas vidas. O medo os domina ao questionarem como alguém poderia sobreviver nesse mundo implacável. Entre eles, uma garota chamada Lizzie parece frustrada, enquanto seus companheiros pedem sua orientação para o próximo passo. Notando a arma de Lizzie, Qin Feng rapidamente analisa que ela possui um arco longo, uma escolha incomum para arqueiros, cujo equipamento padrão é o arco curto. Isso sugere que ela tem uma profissão oculta, tornando-a potencialmente mais poderosa que o jogador comum. Lizzie se aproxima de Qin Feng, reconhecendo sua força. Ela propõe formar um grupo, explicando que os monstros lá fora são fortes demais para enfrentar sozinha. Ela e sua equipe já haviam sido derrotadas uma vez, o que lhes deu alguma experiência nas mecânicas brutais do jogo. Qin Feng, no entanto, recusa sem hesitar, não tem interesse em trabalhar com outros. Sua equipe fica surpresa com a resposta, sem entender como ele pretende sobreviver sozinho, quando até o grupo inteiro foi derrotado. Alguns zombam dele por agir como se fosse superior, enquanto outros reconhecem sua profissão oculta e habilidades de assassino, sugerindo que, mesmo que não vença, ao menos pode escapar. Liz examina o codinome de Feng, zombando de sua escolha, Sombra, achando dramático demais.
Apesar da zombaria, ela não pode ignorar que ele se comporta de forma diferente dos demais jogadores. Enquanto Qin Feng caminha silenciosamente para fora da cidade em direção às terras perigosas, Lizzie rapidamente traça uma estratégia. Decide segui-lo, convencida de que observar seu estilo de combate pode fornecer informações úteis sobre os monstros lá fora. Sua equipe hesita, mas acaba concordando, vendo uma oportunidade de reunir inteligência sem se arriscar. Em vez de torcer por seu sucesso, ela aguarda ansiosamente sua queda. Lizzie mantém confiança em suas habilidades como jogadora veterana. Ela não sabe por que foi trazida para esse jogo, mas já assumiu o controle da situação formando um time. No entanto, sua curiosidade logo se transforma em pavor. O primeiro monstro que encontram na área iniciante é totalmente diferente do esperado. Uma criatura aterrorizante aparece, exalando uma aura sinistra. O grupo rapidamente percebe que aquilo não é um inimigo comum, está muito além do que um jogador de nível 1 deveria enfrentar. A equipe de Lizzie observa enquanto Qin Feng enfrenta o monstro, analisando cada um de seus movimentos. Ficam atônitos com sua velocidade e estilo de combate, percebendo que ele é muito superior a eles. Lizzie, que inicialmente o seguiu para ver sua queda, agora começa a pensar de forma diferente. Qin Feng já percebeu as intenções do grupo, mas permanece focado na batalha que tem pela frente. A equipe de Lizzie continua a segui-lo. No entanto, à medida que avança, seus instintos aguçados o alertam sobre a presença deles. Lizzie sente um arrepio percorrer sua espinha. Será que ele os percebeu? Antes que possam reagir, Qin Feng ativa sua habilidade. Em um instante, seu corpo se distorce, envolto por uma aura de escuridão. Seria uma habilidade de furtividade? Poderia ser uma habilidade única de sua profissão? A ficha cai, sua classe é diferente de tudo que eles já viram. Diante dos perigos à frente, o grupo reconsidera suas escolhas. Já tendo morrido uma vez, suas expectativas de vida foram cortadas pela metade. Eles decidem voltar para a cidade e explorar opções mais seguras, na esperança de subir de nível ou encontrar recompensas ocultas em vez de encarar uma morte certa. Enquanto isso, Qin Feng, agora completamente oculto, os observa das sombras. Ele permanece escondido na escuridão, ativando as habilidades únicas de sua classe. Sua furtividade supera em muito a dos assassinos comuns, tornando-o indetectável mesmo nesse nível inicial. A habilidade de imagem latente permite que ele se torne invisível antes de atacar, aumentando significativamente seu poder de ataque ao sair da furtividade. Além disso, o domínio de invisibilidade prolonga sua duração e melhora ainda mais seu nível de furtividade. Ele observa os jogadores que recuaram para a cidade inicial, chamando-os de ingênuos. Eles assumem que permanecer ali lhes trará alguma vantagem, mas na realidade, a cidade não oferece nenhum aumento de poder, apenas segurança temporária. Neste jogo brutal, os fracos não passam de presas para os monstros. Contudo, sua invisibilidade não dura muito. Ela se dissipa, mas graças ao curto tempo de recarga, ele pode ativá-la novamente em breve. Isso lhe dá uma vantagem enorme, permitindo atacar e desaparecer antes que os inimigos consigam reagir. Ao verificar seus status, ele confirma os benefícios notáveis de sua profissão sombria. Diferente de sua vida passada como guerreiro, onde recebia apenas pequenos aumentos nos atributos, desta vez ele ganhou impressionantes mais 8 de agilidade, tornando-o extremamente rápido e perigoso. Qin Feng examina sua tela de status e percebe que tem 5 pontos de atributo extras para distribuir. Diferente da maioria dos jogadores, que instintivamente investem em força ou espírito para aumentar o poder de ataque, ele entende que essa abordagem é falha. Sem hesitar, ele aloca todos os pontos em agilidade, elevando ainda mais sua velocidade e tempo de reação além dos limites normais. Sua lógica é simples, não importa o quão altos sejam os atributos de um jogador, os danos causados pelos monstros ainda são esmagadores nesse estágio. A única maneira de sobreviver é ser rápido o suficiente para evitar completamente os ataques. À medida que a energia dos novos atributos percorre seu corpo, ele se sente mais leve e responsivo. Agora ele pode atacar e se esquivar com uma velocidade sem precedentes, tornando quase impossível que os inimigos o acertem. Esse é o segredo para dominar o jogo no início, velocidade acima de força. De repente, um rosnado baixo ecoa na escuridão. Os olhos afiados de Qin Feng se estreitam. Algo está espreitando por perto. Um grito monstruoso ecoa pela floresta enquanto uma figura emerge das sombras. Seus olhos vermelhos brilhantes perfuram a escuridão. É um Creeper, um monstro de nível 1, mas sua aura sugere algo muito mais perigoso. Qin Feng reconhece instantaneamente a criatura.
É o mesmo monstro que eliminou um grupo de 4 jogadores anteriormente, devorando suas forças vitais. Apesar de ser uma criatura de baixo nível, ao observá-lo cuidadosamente, ele nota feridas frescas em seu corpo. O grupo anterior conseguiu causar algum dano antes de morrer. Kinfon se move rapidamente, desviando quando o Creeper avança sobre ele. Ele sabe que quando um monstro mata um jogador, ele absorve sua expectativa de vida, ficando mais forte a cada abate. Este Creeper em particular já devorou vários jogadores, tornando-se muito mais poderoso que um monstro comum de nível 1. Sem hesitação, ele ativa suas habilidades. Seu corpo se envolve em energia sombria e desaparece, tornando-se apenas um borrão na chuva. Kinfon observa, esperando o momento perfeito. O Creeper rosna, agachando-se em preparação para outro ataque, mas já é tarde demais. Esta é a sua vantagem, velocidade absoluta e invisibilidade. Enquanto Kinfon paira no ar, oculto por sua furtividade, o Creeper olha ao redor, confuso. Sem hesitar, ele ataca. Rompendo o modo furtivo, ele desce com força incrível, sua lâmina atravessando o ponto fraco do monstro. O impacto é devastador, e o sistema confirma instantaneamente sua morte. Os números de dano surpreendem, 174 pontos em um único golpe. Seu ataque ativou várias habilidades, incluindo o golpe pelas costas, que dobrou o dano já que o inimigo não o havia detectado. A sinergia entre suas habilidades torna seu poder ofensivo aterrorizante. À medida que o corpo do Creeper se desintegra, Kinfon permanece em silêncio, analisando o resultado. Ele se lembra de suas experiências passadas. Como guerreiro, até mesmo um golpe crítico mal causava 40 de dano. Matar um único Creeper era uma batalha exaustiva, deixando-o ferido e à beira da morte. Mas agora, com sua nova classe, tudo é diferente. À medida que o corpo do Creeper se desintegra, uma energia dourada se ergue de seus restos, a força vital que havia absorvido dos jogadores que matou. Uma lembrança lhe vem à mente, outros jogadores agarrando-se desesperadamente às suas vidas roubadas, lutando para sobreviver neste mundo brutal. Estendendo a mão, Kinfon agarra a energia. O sistema imediatamente confirma o ganho, 3 dias de vida transferível e impressionantes 54 anos de vida não transferível. Essa era a realidade deste jogo. A própria vida era um recurso, e os fortes tiravam dos fracos. Cerrando os punhos, ele reconhece silenciosamente sua vantagem. Diferente de antes, ele não lutaria para sobreviver. Ele dominaria. Kinfon calcula a vida perdida pelos jogadores derrotados, cada um havia sacrificado décadas, totalizando mais de 100 anos. No entanto, ao absorver a expectativa de vida do Creeper, apenas 54 anos foram transferidos para ele. Isso confirma uma regra importante: a expectativa de vida não é totalmente recuperável uma vez tomada, tornando-a um recurso finito neste jogo. Enquanto processa essa descoberta, uma súbita explosão de energia o envolve. A autoridade do julgamento é ativada, desbloqueando um talento oculto, evolução infinita. Uma notificação explica seus efeitos. Quando Kinfon mata monstros em modo solo, ele tem chance de ganhar pontos de evolução, que podem ser usados para aprimorar habilidades além dos limites originais. Diferente de tudo o que ele já viu em sua vida passada, essa habilidade desafia as leis naturais do jogo. Ele recebe automaticamente 5 pontos de evolução e descobre que derrotar um chefe em combate solo lhe concederá ainda mais. Essa descoberta desperta uma nova ideia: se suas habilidades podem evoluir indefinidamente, ele pode se tornar mais forte do que qualquer um. Sem hesitar, decide testar isso. Focando na tela de status, ele escolhe aprimorar sua habilidade de sombra e o golpe pelas costas. Se isso realmente funcionar, ele possuirá um poder que transcende regras e limites. Kinfon consegue aprimorar suas habilidades, consumindo 4 pontos de evolução no processo. Sua habilidade de sombra avança de normal para bronze, aumentando a duração da furtividade de 12 para 16 segundos e fortalecendo o poder de ataque ao sair da invisibilidade. Enquanto isso, o golpe pelas costas melhora de fraco para normal, aumentando o bônus de dano de 10% para 15%. Percebendo o impacto dessas mudanças, ele avalia sua nova vantagem. Com seu domínio de invisibilidade, a duração de furtividade dobra para 32 segundos, permitindo-lhe quase invisibilidade infinita. Se ele tivesse essa habilidade antes, até mesmo um Creeper com vida cheia teria sido derrotado instantaneamente. Ao avançar, ele ouve outros jogadores reagindo à sua performance. Eles estão espantados que alguém aparentemente comum como ele conseguiu derrotar um monstro sozinho. Alguns presumem que o jogo deve ser fácil, enquanto outros se gabam de suas próprias construções, dizendo que poderiam matar vários monstros com seus setups.
Kinfon percebe movimento próximo. Enquanto isso, os jogadores orgulhosos permanecem alheios ao perigo espreitando acima. Uma figura monstruosa com olhos vermelhos brilhantes os observa das árvores, esperando o momento perfeito para atacar. Sem saber do ataque iminente, um dos jogadores oferece arrogantemente proteger Kinfon, zombando de sua solidão. Em vez de responder, Kinfon ativa sua habilidade de furtividade. Sua figura se dissolve na escuridão, deixando apenas rastros de uma energia azul fantasmagórica. Os jogadores risonhos acham que ele fugiu assustado. Permanecem completamente alheios ao predador oculto prestes a cair sobre eles. Uma aranha gigante com olhos vermelhos brilhantes desce da árvore acima. O guerreiro recua, o rosto tomado pelo horror, mal conseguindo processar o que está vendo. Um aviso do sistema identifica a criatura como uma Narcy, uma chefe de nível 11, de raridade bronze. Aranhas menores, chamadas Narcy Baby Spiders, também de nível 11, mas de raridade comum, rastejam ao redor dela, reforçando o perigo da situação. Kinfon, escondido nas sombras, observa a distância, notando que a Narcy tem cerca de 1.600 de GP, vida. Era forte demais para jogadores novatos, ainda mais com seu enxame de lacaias sob comando. Essa não era uma luta que eles poderiam vencer facilmente. Kinfon permanece firme enquanto uma energia azul crepita ao seu redor. Em vez de recuar diante da chefe aracnídea, ele aceita o desafio. Essa era a oportunidade perfeita para testar suas habilidades recém-aprimoradas. Com um movimento ágil, ele desfere um poderoso golpe, mirando no núcleo do monstro. O ataque rompe a invisibilidade, forçando a criatura a um estado vulnerável. O impacto libera uma onda de energia pelo ar, cortando profundamente o corpo da aranha. A Narcy solta um grito agudo de dor enquanto sangue roxo escuro jorra da ferida. Mas Kinfon ainda não terminou. Seu corpo pisca, deixando para trás uma imagem residual, uma técnica conhecida como imagem latente. O ataque de Kinfon atinge a Narcy diretamente em seu ponto fraco, causando dano significativo. A criatura solta um grito estridente enquanto o sangue escorre da ferida. O sistema exibe uma notificação. 338 pontos de dano causados. Apesar do sucesso, Kinfon sabia que não era invencível. Com apenas 130 de GP, vida, um único erro poderia ser fatal. Felizmente, sua agilidade permitia evitar golpes graves. Ainda assim, sofreu dano leve, apenas 9 pontos. Ele achava a adrenalina do combate empolgante, especialmente depois de desferir um golpe tão poderoso. No entanto, a Narcy não ficaria na defensiva por muito tempo. Ela partiu para o contra-ataque, agindo de forma agressiva. Sua inteligência era evidente, ela não ficaria parada levando golpes. Kinfon observava com atenção, consciente de que a verdadeira batalha havia começado. Ele analisava os movimentos erráticos da Narcy e percebeu que ela atacava indiscriminadamente, enquanto os minions menores permaneciam em guarda. Avançar de forma imprudente não era uma opção. Mas ele tinha uma estratégia. Movendo-se rapidamente, ele lançou um ataque nas costas expostas do monstro. O golpe acertou diretamente em seu ponto fraco, enviando uma onda de choque por todo o corpo da criatura. O sistema registrou mais um acerto bem-sucedido, 299 pontos de dano causados. O impacto fez o monstro recuar de dor. Mas Kinfon pegou algo em sua mão. Uma nova tática começava a se formar em sua mente. Ele avaliou suas opções. Seu maior poder de dano vinha de quebrar a invisibilidade com suas habilidades aprimoradas. Mesmo algo simples, como atirar uma pedra, poderia causar dano significativo, se executado corretamente. Aguardando o fim do tempo de recarga de sombra de chumbo, ele preparou seu movimento. Assim que a habilidade estava pronta, lançou a pedra com precisão. Ela ativaria múltiplos efeitos especiais, quebra de invisibilidade, ataque único, golpe pelas costas e acerto em ponto fraco. O impacto foi devastador. O sistema registrou 279 de dano. Mais um acerto em ponto fraco. A Narcy gritou em agonia enquanto sangue escuro jorrava do ferimento. Sem hesitar, Kinfon ativou ocultar novamente, fundindo-se às sombras. Assim que o tempo de recarga terminou, ele não perdeu tempo. Energia azul circulava ao seu redor enquanto lançava outro golpe decisivo contra Narcy, com a intenção de finalizá-la. Uma notificação alta do sistema ecoou pelo mundo do jogo, atualização do ranking na Vila Shell. Os jogadores ficaram estupefatos quando o ranking foi atualizado. O primeiro jogador a atingir o nível 2 foi revelado, Shadow Kinfon, seu apelido no jogo. Sussurros e choque se espalharam entre os jogadores.
Derrotar um chefe de rank bronze sozinho era uma façanha impossível para a maioria. Muitos haviam falhado diversas vezes contra os ataques implacáveis do chefe. Agora, a vitória solo de Qinfeng chamava atenção. Alguns jogadores estavam em descrença, questionando como alguém poderia subir de nível tão rápido sozinho. Outros queriam encontrá-lo imediatamente, ansiosos para saber mais sobre o misterioso jogador que acabava de fazer história. A notícia da vitória solo de Qinfeng sobre o chefe se espalhou rapidamente, deixando todos chocados. Muitos custavam a acreditar. Como uma pessoa só pôde derrotar um monstro de rank bronze, quando até equipes sofriam contra inimigos normais? Alguns suspeitaram de um erro no sistema, outros simplesmente consideraram impossível. Enquanto isso, os dois jogadores que haviam encontrado a Narcy antes perceberam que o assassino invisível provavelmente era o responsável pela morte do chefe. Mas, apesar da curiosidade, o perigo ainda não havia passado, as aranhas menores ainda estavam vivas, fugindo para a floresta. Uma mensagem do sistema confirmou a vitória de Qinfeng. Ele ganhou 300 pontos de experiência, 2 pontos de evolução e 1 ponto de reputação. Seu nome agora aparecia no placar da vila, visível para todos. Porém, ele percebeu um erro: ao matar o chefe primeiro, perdeu a chance de ganhar experiência extra derrotando os inimigos menores. Entre os itens de saque, um se destacou: um livro de habilidade, Mão de Avaras, bronze. Essa habilidade de assassino permitia extrair loot adicional dos corpos dos monstros. Era uma recompensa inesperada, que poderia aumentar muito seus ganhos em futuras batalhas. Qinfeng observou o livro de habilidade em suas mãos. Quem diria que derrotar um chefe de rank bronze desbloquearia uma habilidade tão rara? Ele analisou a Mão de Avaras, reconhecendo seu valor, com 20% de chance de obter loot extra. Essa habilidade poderia mudar o jogo, tanto para a melhoria de equipamentos quanto para acúmulo de recursos. Ele se lembrou de um jogador em sua vida passada, alguém com força mediana, que havia alcançado a fama apenas por ter essa habilidade. No entanto, o talento de evolução infinita dava a Qinfeng uma vantagem superior. Se essa habilidade funcionasse em conjunto com seu talento único, as taxas de drop e a qualidade dos itens poderiam disparar. O potencial era ilimitado. Enquanto isso, a cena muda para o mundo real. Estudantes caminhavam pelo campus da escola, conversando sobre suas rotinas. Entre eles, Zoe, frustrada, recusava-se a pedir desculpas ao irmão. Ela acreditava que ele era o responsável por terem perdido um importante exame de admissão, e não o contrário. Sua amiga insistia para que ela reconsiderasse, lembrando que eles haviam faltado a uma prova para apoiar Song Fe. Se o irmão estava chateado, era compreensível. Mas Zoe estava irredutível. Ela não via razão para ceder. Enquanto Zoe e sua amiga continuavam andando, a conversa mudou para sua família. A amiga elogiou como o irmão dela tratava bem, mas Zoe cortou o assunto na hora. Ele não era seu verdadeiro irmão. Ela dizia reconhecer apenas Song Fe como família, deixando claro que não queria falar mais sobre isso. Quando perguntaram sobre o curativo em seu rosto, Shuyu hesitou por um momento, antes de dispensar o assunto, dizendo que havia apenas caído. Enquanto isso, na escola, algo incomum estava acontecendo. Uma grande multidão havia se reunido ao redor de uma sala de aula, murmurando com curiosidade e preocupação. A amiga de Shuyu notou a comoção e abriu caminho entre os alunos para ver o que estava acontecendo. Lá dentro, encontraram um aluno desmaiado sobre a carteira, completamente sem reação. O pânico se espalhou pela sala ao verem o corpo de Jiang Wei começar a ficar translúcido, deixando os colegas em choque. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Momentos antes, ele havia apenas dito que estava com sono, e agora estava desaparecendo. A notícia desse fenômeno estranho já circulava na internet. Relatos mostravam que pessoas ao redor do mundo estavam passando pela mesma coisa, caíam no sono e entravam em um estado ilusório e translúcido, sem causa conhecida. Enquanto isso, a amiga de Shuyu insistia para que ela ligasse para o irmão e o avisasse, mas ela recusava. Seu ressentimento era profundo. Ela não queria ter nada a ver com ele. Aos olhos dela, ele estaria melhor morto. De volta ao mundo do jogo, a habilidade Mão de Avaras de Qinfeng evoluiu de bronze para ouro, aumentando drasticamente sua chance de obter loot, de 20% para 70%. Um poder intenso percorreu seu corpo ao desbloquear a Mão de Avaras +2, fortalecendo ainda mais suas habilidades de assassino. A habilidade foi ativada com sucesso, garantindo a ele 2 pontos de evolução e 46 dias de vida transferível. Sentindo-se com sorte, percebeu que precisava de apenas mais um ponto para aprimorar ainda mais a habilidade.
Se alcançasse a mão de Avares mais 3, poderia atingir 100% de loot extra. Equipando-se com a adaga corroída, bronze, notou o aumento significativo no ataque e agilidade, preparando-se para os desafios que viriam. No entanto, o tempo era crucial. Ele previa que, conforme mais pessoas descobrissem os segredos do jogo, o caos tomaria conta da realidade. Seu objetivo final agora era claro: alcançar o nível 10 e acumular vida transferível suficiente para extrair habilidades e equipamentos para o mundo real. Mas matar monstros normais era muito lento. Ele precisava mirar em chefes mais fortes para avançar rapidamente. Enquanto se movia pela floresta, um grito repentino quebrou o silêncio. Alguém estava em perigo. No alto de um penhasco, Kinfon avistou um grupo de jogadores sendo atacado. Lá embaixo, um monstro nível 2 de categoria bronze, um runner, corredor, avançava contra seu alvo com dentes afiados como navalhas. Bolas de fogo cruzavam o ar enquanto os jogadores lutavam desesperadamente para se defender. Os lábios de Kinfon se curvaram em um sorriso. Uma oportunidade perfeita havia surgido. Seus olhos se estreitaram ao reconhecer Wang Mang, um jogador conhecido por ter formado uma equipe com 6 usuários de classes ocultas nos primeiros dias do jogo. Wang Mang ergueu seu escudo e ativou a barreira sagrada, envolvendo-se em uma aura dourada. Sua profissão, guerreiro do escudo sagrado, era muito superior à dos guerreiros comuns, com atributos base dobrados e uma habilidade de invencibilidade. Uma maga próxima ergueu o cajado, invocando um feitiço flamejante. O feitiço atingiu o runner, causando dano significativo. Diferente de magos comuns, essa feiticeira profeta possuía o dobro do poder de ataque e usava uma bola de fogo profética especial. Kinfon assistia de longe, observando a batalha se desenrolar. Cada membro da equipe de Wang Mang possuía uma profissão oculta, tornando-os muito mais fortes que jogadores comuns. A arqueira, com olhos afiados, tinha o dobro dos atributos de um arqueiro normal e podia disparar flechas continuamente. O sacerdote oráculo conseguia curar toda a equipe de uma vez, com o dobro da cura de um sacerdote comum. Com ataques coordenados, a equipe bombardeava o runner com fogo, flechas e defesas sagradas, sobrecarregando o monstro. Apesar dos esforços combinados, o runner era rápido demais, desviando de ataques e contra-atacando ferozmente. Wang Mang, confiando em suas defesas de guerreiro sagrado, levou um golpe direto, mas conseguiu resistir. O sacerdote oráculo o curou rapidamente, mantendo na luta. No entanto, a arqueira e o curandeiro estavam em dificuldades, seus ataques de longo alcance não estavam sendo eficazes. Mesmo assim, Wang Mang mantinha confiança. Acreditava que poderiam vencer com ataques constantes, enquanto o curandeiro o mantinha vivo. Kinfon observava com diversão. A estratégia deles era simples: sobreviver, atacar e reduzir lentamente o HP do chefe. Mas Kinfon notou o risco: o barulho atraiu mais monstros. Como esperado, 2 contaminadores apareceram atrás de Wang Mang. Kinfon os reconheceu de imediato, monstros nível 2 chamados contaminadores, conhecidos por seus corpos cobertos de lama escura e ataques de longo alcance. Um dos jogadores viu o perigo se aproximando e avisou Wang Mang, correndo para interceptar o ataque. Sem hesitar, o jogador contra-atacou os monstros. Seu movimento rápido e agressivo surpreendeu até mesmo Kinfon, que observava em silêncio. Um dos jogadores acertou um contaminador, mas o dano foi mínimo, a defesa da criatura era muito maior do que esperavam. Quando o monstro revidou, seu corpo avançou coberto de lama, pronto para atacar novamente. Perto dali, 2 outros jogadores são atingidos pelo ataque de lama do monstro. A gosma espessa gruda em seus corpos, liberando um fedor horrível. Um deles tenta se mover, mas percebe que sua velocidade caiu drasticamente, e está preso ao chão. Outra maga é pega de surpresa. Um contaminador se aproxima por trás, e ela entra em pânico, pedindo ajuda enquanto o monstro se prepara para atacar. No exato momento em que a maga está prestes a ser atingida, um golpe poderoso atinge o contaminador, causando um dano massivo instantâneo. O monstro desaba antes mesmo de conseguir atacar. Os jogadores próximos se viram em choque absoluto. Não acreditavam no que tinham acabado de ver: o monstro foi derrotado com um único golpe. Um jogador se pergunta se alguém de fora do grupo está ajudando. Um contaminador, que normalmente exigia vários jogadores e mais de 10 segundos para ser derrotado, foi eliminado instantaneamente. Outro é abatido com um golpe devastador. Os jogadores ficam atônitos. Era claramente mais um one-shot kill. Wang Mang pergunta se alguém viu quem foi, mas ninguém sabe. Ainda assim, ele insiste para que a equipe mantenha o foco e continue pressionando.
Com apenas um monstro restante, os jogadores remanescentes intensificam o ataque. Enquanto isso, Kinfon coleta silenciosamente as recompensas, pontos de experiência, um ponto de evolução e um raro livro de habilidade, Dardo Venenoso. Ele analisa a nova habilidade, uma técnica de assassino que causa dano contínuo por veneno à distância. Satisfeito com o poder, ele evolui imediatamente a habilidade para o nível prata. Enquanto os outros focam no último inimigo, Wang Mang é subitamente emboscado. Uma criatura vermelha perfura sua armadura, causando um golpe crítico. O ataque o ergue do chão e ele grita de dor, com sangue jorrando do ferimento. Seus companheiros reagem em pânico. Um deles o chama, enquanto o outro tenta lançar um feitiço de cura, mas é tarde demais. O dano foi severo demais, e o feitiço não consegue restaurar sua vida. Quase inconsciente, Wang Mang faz um último alerta, pedindo que os outros fujam rapidamente. Um projétil em alta velocidade acerta a cabeça da criatura vermelha, causando um dano massivo. A força do golpe choca os jogadores, que veem a vida do monstro despencar instantaneamente. Apesar do golpe, a criatura não caiu. Ela ruge de fúria, com fluido verde jorrando de seus ferimentos, inicia outro ataque violento. O monstro grita, mais enfurecido do que nunca, com o corpo vazando e tremendo de ódio. Ele desaba, sofrendo dano contínuo do dardo venenoso. Kinfon recebe todas as recompensas pela morte, pontos de experiência, pontos de evolução e mais de 50 dias de vida transferível. O dano de seu dardo venenoso excedeu 90%, garantindo a ele o loot. Ele fica impressionado ao ver que o dano da habilidade afeta até o progresso de classe. Com ataques furtivos e veneno à distância, ele tem confiança total de que nenhum inimigo do início ou meio do jogo pode enfrentá-lo agora. Enquanto isso, Wang Mang permanece ferido ao lado do monstro derrotado. Quando a esfera de loot aparece, ele é surpreendido pela dor intensa. Ao tentar alcançá-la, ela desaparece diante de seus olhos, levada por outra pessoa. Wang Mang junta as mãos e agradece ao misterioso ajudante. Embora não saiba quem é, uma voz responde, alertando para não confiar tão facilmente em desconhecidos nesse mundo selvagem. Wang Mang se afasta respeitosamente e se apresenta. Oferece ajuda futura, caso o desconhecido precise. Um jogador tenta animado adicionar o misterioso aliado como amigo, mas todos são instados a saírem dali rapidamente. Escondido nas sombras, Kinfon observa em silêncio. Ele reconhece que Wang Mang parece confiável. Com suas conexões oficiais e riqueza, Kinfon considera usá-lo futuramente como um canal de vendas confiável para itens indesejados. Kinfon ativa a mão de Avaras, pegando instantaneamente loot e pontos de evolução. Ele equipa uma nova peça de equipamento de assassino, calças de couro de corrida, que aumentam sua defesa, resistência elemental e velocidade de recarga. Satisfeito com a coleta, ele percebe que essa onda rendeu vários equipamentos úteis para diferentes classes. Quando a mochila estiver cheia, ele planeja voltar para a cidade e trocar o equipamento por dias de vida extra. Sua taxa de crescimento agora está muito além do que era em sua vida anterior. O campo de batalha continua caótico, com outros jogadores ainda lutando contra a ameaça crescente. De repente, mais monstros invadem o local, cercando os jogadores. Um deles grita para que todos recuem, enquanto a horda se aproxima. Alguns jogadores congelam em choque. Um companheiro grita para que eles se movam, mas já é tarde demais para hesitação. Então, uma presença colossal desce sobre o campo. Uma criatura gigantesca e de outro mundo se materializa diante dos jogadores. Sem aviso, a criatura libera uma onda de energia devastadora, sinalizando que a batalha estava longe de terminar. A criatura lança uma barragem destrutiva de ataques. Explosões de energia roxa atravessam os jogadores, abatendo vários instantaneamente. Em um piscar de olhos, os sobreviventes são transportados de volta para a zona segura da cidade. Um dos jogadores desabafa com frustração, os monstros sempre fogem com pouca vida, dificultando conseguir a morte final. Outro lembra que precisam chegar ao nível 3 para escapar desse mundo, mas esse objetivo parece cada vez mais distante. Alguns sugerem aumentar o tamanho da equipe para melhorar as chances de sobrevivência, mas outro jogador rapidamente descarta a ideia. Mesmo grupos maiores já foram aniquilados por hordas de monstros. Apenas ter mais pessoas não garante sobrevivência. Um dos jogadores alerta que formar grupos grandes também não é a solução. Um time de 40 pessoas uma vez atraiu uma entidade poderosa chamada o Maldito, que eliminou mais de 30 jogadores em um único ataque. O pânico começa a se espalhar. Se eles não alcançarem o nível 3, ficarão presos no jogo para sempre.
Como entraram no jogo enquanto dormiam, apenas a consciência deles está presente. Se não escaparem a tempo, seus corpos reais morrerão de fome. Outro grupo reflete sobre o quão difícil o jogo realmente é. Eles já morreram várias vezes e perderam boa parte de seus dias de vida negociáveis. Para eles, falhar não é mais uma opção. Eles não podem se dar ao luxo de morrer de novo. De repente, a atenção se volta para o ranking. No topo está um jogador misterioso chamado Shadow, já no nível 3, enquanto os outros ainda lutam no nível 1. Os jogadores ficam chocados com a velocidade com que ele está progredindo em comparação com o restante. Uma jogadora suspeita que Shadow conheça algum método especial para subir de nível rapidamente. Ela insiste que os outros encontrem uma forma de entrar em contato com ele. Ele pode ser a única esperança deles de alcançar o nível 3 e escapar do jogo. Ela até promete uma recompensa: se Shadow ajudá-los a subir de nível, ela lhe dará 10 milhões em dinheiro real quando voltarem ao mundo real. Os outros ficam chocados, mas a oferta é grande demais para ser ignorada. Enquanto isso, Kinfon continua limpando monstros na floresta. Ele elimina mais um contaminador e ganha experiência e um ponto de evolução. Com isso, finalmente tem o suficiente para desbloquear seu próximo upgrade. Kinfon usa seus pontos de evolução recém-adquiridos para evoluir sua habilidade Mão da Ganância, de platina para jade. A habilidade agora oferece muito mais chance de obter loot extra dos corpos dos monstros, com uma chance rara de aumentar a raridade do item dropado. Ele fica impressionado com o potencial. Se continuar progredindo assim, será que um dia vai garantir itens raros em todo monstro? De repente, ele ouve passos pesados à distância. Surgindo através da chuva, aparece uma criatura enorme, envolta em trevas. Kinfon confirma a identidade do monstro. É o Maldito, um chefe de nível bronze. Mas algo está diferente, ele está absorvendo força vital e dando sinais de que está evoluindo para o nível prata. Deve ter devorado dezenas de jogadores para se tornar tão forte. Apesar de reconhecer a oportunidade rara, Kinfon percebe que sua mochila está completamente cheia. Se lutar contra o chefe agora, não conseguirá pegar nenhum loot. Em vez disso, ele marca a localização no mapa para voltar depois. Planeja retornar assim que o chefe terminar de evoluir. Por enquanto, vai voltar para a cidade e esvaziar o inventário. Notícias sobre o misterioso jogador Shadow começam a se espalhar rapidamente pela cidade. As pessoas ficam chocadas ao saber que alguém ofereceu 10 milhões só para subir de nível com a ajuda dele. Jogadores frustrados se perguntam por que só os ricos têm chance de escapar, enquanto o resto só perde tempo de vida. Nesse momento, Kinfon retorna à cidade. Sua chegada repentina chama atenção. Sem dizer nada, ele abre o painel do sistema e começa a vender equipamentos. Uma mensagem aparece no ar: venda limitada de equipamentos e habilidades, disponível por apenas 10 minutos. A aparição repentina no mercado deixa os jogadores chocados. Eles não acreditam ao ver alguém carregando vários sets de equipamento de bronze e ainda oferecendo mais para venda. Os rumores se espalham rapidamente. Esse jogador misterioso se chama Shadow, conhecido por derrotar um chefe de nível bronze e ocupar o primeiro lugar no ranking. Confusos por não verem seu rosto, os jogadores percebem que ele está usando a função Esconder Rosto, que mantém sua aparência no jogo igual à da vida real, aumentando o mistério. Uma maga se aproxima, perguntando sobre o preço de uma magia. Kinfon responde: 100 dias de vida negociável. Ele rapidamente a identifica como Grey Rose, atualmente 11ª colocada na Vila Shell, também usuária da função de esconder o rosto. Grey Rose tenta negociar, dizendo que 100 dias é demais. Kinfon mantém o preço, explicando que o feitiço Cone de Gelo aumenta muito a velocidade de abate de monstros para magos, então é justo. Ela então pergunta se pode pagar com dinheiro real. Kinfon diz que ela pode comprar dias de vida de outros jogadores e negociar com ele depois. Se ninguém cobrir a oferta, ele guardará o item para ela. Após pensar um pouco, ela consulta seus colegas. Todos concordam que, graças à liderança dela e à ajuda de Kinfon, eles subiram de nível rapidamente. Com a nova magia, poderão progredir ainda mais rápido. O time decide transferir dias de vida negociáveis para Grey Rose, e ela promete pagá-los quando voltarem ao mundo real. O negócio é fechado, ela troca 100 dias de vida pela magia Cone de Gelo. Kinfon calcula que o grupo caçou monstros o suficiente para cobrir essa quantidade facilmente. A troca é confirmada. Sua vida negociável aumenta em 100 dias. De repente, Lizzie se aproxima e o chama pelo nome no jogo: Shadow.
Ela surpreende todos ao lhe fazer uma proposta, ajudá-la a chegar ao nível 3, e em troca, ela pagará 10 milhões em dinheiro real depois que saírem do jogo. Os jogadores ao redor ficam em choque. As notícias se espalham rápido. Alguém acabou de oferecer 10 milhões ao Shadow, e não era um boato. Todos ficam em choque, sem acreditar na facilidade com que ele poderia ter ganhado tanto dinheiro. Kim Fong reconhece a mulher, Zhang Li. Em sua vida passada, ela liderou uma gangue criminosa que, eventualmente, foi destruída pelas autoridades. Agora, ela ostenta seu sobrenome poderoso, afirmando que seu pai dirige a Dajun Industries e que sua família é rica. Mas Kim Fong não se interessa. Ele se lembra de rumores sobre como ela usava dinheiro para manipular jogadores, sequestrar pessoas e até assassinar quem a desobedecia na vida real. Enojado, ele recusa a oferta dela sem hesitar. Zhang Li tenta persuadi-lo novamente, oferecendo luxos e poder em troca de sua cooperação. Kim Fong a corta dizendo que, nesse mundo, só a vida negociável tem valor. Dinheiro não vale nada. Enfurecida pela rejeição, Zhang Li o insulta e ameaça que, se estivessem no mundo real, ela não seria tão educada. Os olhos de Kim Fong brilham enquanto ele dá um aviso. Se Zhang Li disser mais uma palavra, ele vai matá-la até que sua vida chegue a zero. O ar fica pesado. Silêncio total. O grupo recua imediatamente, aterrorizado. Momentos depois, Kim Fong fecha uma venda. Ele troca uma túnica de bronze por mais 19 dias de vida negociável. O comprador comemora, se sentindo mais forte com um novo equipamento. O que ninguém sabe é que a vida negociável esconde um poder secreto. Ela será usada para extrair habilidades do jogo para o mundo real. Ninguém imagina que este jogo vai destruir a ordem do mundo real. Kim Fong ativa a furtividade e desaparece em meio à multidão. Os jogadores ficam chocados, se perguntando qual seria a profissão dele. Enquanto isso, Zhang Li e seu grupo recuam, ainda tremendo. Ela explode de raiva. Não só o Shadow a rejeitou, ele a humilhou. Agora ela está determinada a encontrar esse Shadow no mundo real para matá-lo. Um jogador se aproxima casualmente. Ele se apresenta como Mao Li Junho, mais conhecido como Lao Mao. Ele oferece ajudar Zhang Li a subir de nível em troca do milhão que ela havia oferecido para Kim Fong. Curiosa, Zhang Li pergunta qual é o método dele. Mao Li sorri e diz que sabe de um truque que poucos descobriram, e que vai compartilhar com ela em respeito ao sobrenome dela. Ele explica, o segredo é colocar todos os pontos iniciais em agilidade. Isso dá uma pequena vantagem de velocidade, mais rápida que os rastreadores, permitindo sobreviver e subir de nível mais rápido. Zhang Li fica surpresa em descobrir que a mecânica favorece agilidade no início. Irritada por ter colocado tudo em força, ela aceita o acordo de Lao Mao. Desesperada, ela ainda oferece 5 milhões a outro jogador para levá-la ao nível 3. Ele aceita na horas, zombando de como o Shadow recusou dinheiro tão fácil. Enquanto isso, Kim Fong já está de volta à selva, caçando um chefe nível prata. Envolto por neblina cinzenta, o monstro cresce de nível lentamente. Ele percebe que a criatura está prestes a atingir o próximo nível, mas não quer esperar. Kim Fong ataca diretamente com um dardo venenoso e uma sequência de golpes furtivos. O monstro sofre golpes críticos, mas inicia um ritual de explosão com uma esfera de energia. Kim Fong recua imediatamente, sabendo que não poderia tancar o ataque. Ele espera o cooldown de suas habilidades, observando o chefe entrar em estado vulnerável. Essa é a chance. Ele se aproxima mais uma vez, e com precisão absoluta, libera uma sequência de ataques mortais. O dano crítico em conjunto com o veneno destroem o chefe, que solta um último grito antes de cair. O chefe começa a recuar. Kim Fong observa calmamente, reconhecendo a tentativa desesperada do monstro de escapar. Ele não vê motivo para se apressar, a rendição do chefe só torna tudo mais simples. Quando a criatura se vira, ele aplica o golpe final, rápido, preciso e letal. O ataque atravessa o inimigo, encerrando a luta com um único golpe limpo. Depois de matar o chefe de nível prata, conhecido como o Amaldiçoado, Kim Fong recebe uma enorme recompensa, 1.800 pontos de experiência, 4 pontos de evolução e sobe 2 níveis. Ele também ganha 124 dias de vida negociável. Ao ativar sua habilidade Mão da Ganância, Hand of Avarice, ele multiplica os ganhos. A habilidade é ativada com sucesso, dobrando os pontos de evolução e a vida negociável, totalizando 12 pontos de evolução e 372 dias de vida. Como bônus, o efeito passivo da habilidade entra em ação, e um dos itens do saque é aprimorado de prata para ouro.
Ele observa que essa versão Jade da mão da ganância tem 20% de chance de melhorar a qualidade dos itens dropados. Kim-Fon se senta para organizar o saque. Com apenas 10 espaços na mochila e vários itens no chão, percebe que vai precisar de mais espaço de armazenamento se quiser continuar caçando chefes com eficiência. Enquanto examina os itens brilhantes, algo chama sua atenção, não é apenas um item comum. Em outra parte do jogo, uma garota ruiva comemora por estar viva. Ela e sua equipe retornam em segurança à cidade, creditando sucesso ao Wang Mang, que os levou até o nível 3 sem problemas. Uma das jogadoras lamenta não ter se aproximado de jogadores fortes antes. Ela acredita que sua aparência bagunçada tenha feito com que fosse ignorada. Agora, com uma roupa nova e limpa, ela decide tentar de novo. De repente, uma notificação do sistema anuncia uma atualização no ranking. Kim Fong, usando o nome Shadow, agora está em primeiro lugar, tendo atingido o nível 5. Wang Mang aparece em segundo, com outro guerreiro em terceiro. A notícia choca os jogadores ao redor. Ficam espantados com a rapidez com que Shadow saltou do nível 3 para o 5, especulando que ele deve ter derrotado algum chefe de alto nível ou usado equipamento avançado. Alguns jogadores começam a maquinar, querendo usar conexões familiares para se aproximar dele, mas outros logo descartam a ideia, dizendo que alguém nesse ritmo não se impressiona facilmente. Outro grupo, que ainda está no nível 3, observa em silêncio, percebendo que a diferença de força está crescendo rápido demais. Um deles se pergunta se jogadores como Shadow vão sequer permitir que os mais fracos sobrevivam. Então, um dos jogadores se pronuncia e pede para que esqueçam os rankings por enquanto. A prioridade agora deve ser voltar ao mundo real e avisar suas famílias sobre os perigos do jogo. Ele explica que o mundo real pode entrar em colapso, então é melhor que seus entes queridos estejam preparados. O grupo concorda e decide fazer logout temporariamente. De volta ao mundo real, Wang Mang acorda em uma instalação médica, ainda desorientado. Ele segura a cabeça enquanto recobra a consciência. Os médicos ao redor reagem rapidamente, correndo para avisar o capitão que Wang finalmente acordou. Eles questionam seu estado, preocupados, pois ele tinha ficado parcialmente transparente pouco antes. Um dos membros sugere que ele deveria ter tirado o dia de folga, e se oferece para assumir suas tarefas. Wang logo recupera o foco e pede que todos se reúnam. Ele informa que algo muito grave aconteceu e que precisa de atenção imediata. Na delegacia, outro oficial menciona o relatório anterior de Wang, onde ele contou que sua equipe de profissões ocultas quase foi exterminada, até que alguém interveio. Wang confirma. Quem os salvou se chama Shadow. Naquela hora, Shadow estava apenas no nível 3, como todos os outros, mas logo após a batalha, já havia subido para o nível 5, pulando um nível inteiro. Os oficiais ficam atônitos com a velocidade com que Shadow evoluiu. Eles começam a especular que ele deve ter derrotado um chefe extremamente forte, e se perguntam se isso faz dele o melhor jogador do mundo. Então surge uma nova dúvida: se Shadow já estava no nível 3 há mais de uma hora, por que ainda não voltou para o mundo real como os outros? Será que ele não tem família para avisar? Wang Mang admite que é possível que Shadow não tenha ninguém. Um dos oficiais faz uma piada, perguntando se ele poderia ser um viajante do tempo. Isso gera ainda mais debate. Um deles comenta que, nas histórias, viajantes do tempo geralmente são órfãos que crescem rapidamente. A oficial Enu entra na brincadeira, dizendo que a teoria dela sobre ele ser um viajante do tempo pode ser real. O superior dela logo a repreende, dizendo que aquilo é uma situação séria e não uma ficção científica. Outro oficial então confirma que as informações que Wang trouxe sobre o jogo abandonado por Deus, Abandoned by God, batem com as últimas descobertas. Novos relatórios mostram que diversos idosos morreram logo após adormecerem. Cruzando os dados com jogadores que voltaram para o mundo real, ficou claro: quem morre várias vezes no jogo sofre consequências reais. A conclusão é sombria: se alguém morre no jogo, também morre na vida real. A situação é declarada uma crise sobrenatural além da compreensão atual. As autoridades acreditam que uma força desconhecida pode estar invadindo o mundo real através do jogo. Como resposta, ordens de emergência são emitidas. Cada região recebe a missão de formar equipes para explorar o jogo abandonado por Deus e coletar informações. Uma força profissional precisa ser formada imediatamente. O problema não é mais local: governos do mundo inteiro estão se mobilizando, reconhecendo a escala global da ameaça. Ficar para trás significaria perder terreno estratégico importante, então cada nação está competindo para descobrir a verdade.
Nesse esforço, Enu é oficialmente nomeada líder da equipe 1, e aceita o cargo sem hesitação. Wang é nomeado sub-líder, trabalhando ao lado de Enu para selecionar os membros da missão. Com base na avaliação de Wang, Shadow parece alguém acessível, e a liderança acredita que o temperamento de Enu é o mais adequado para investigá-lo. A missão é clara: descobrir a verdadeira identidade de Shadow. Enu deve representar o governo, ganhar a confiança de Shadow e obter as informações cruciais que ele possui. Enquanto isso, o restante da força é encarregado de manter a ordem pública à medida que a crise sobrenatural se desenrola. Com todos compreendendo seus papéis, a reunião é oficialmente encerrada. Ao entardecer, um grupo de garotas discute as mecânicas do jogo. Uma delas comenta que jogadores que adormecem no mesmo lugar e ao mesmo tempo aparecem juntos na cidade inicial. Outra fica preocupada com os pais, temendo que eles não consigam se adaptar, já que nunca jogaram antes. Uma amiga aconselha cautela, ficar mais forte primeiro e só depois voltar para ajudar a família. Ela está surpresa que Kinfon ainda não tenha procurado por ela. Acha que o orgulho dele o impede de se desculpar. Lembra que, sempre que ela ficava irritada, ele a acalmava. Mas dessa vez, em vez de confortá-la, ele a agrediu, algo que nem os pais dela jamais fizeram. A lembrança ainda a deixa furiosa. Ela relembra como a briga começou, tinha apenas faltado a aula para ir ao show do Song Fai, mas Kinfon a bateu durante a discussão, algo imperdoável para ela. Jura que só o perdoará se ele se desculpar 1000 vezes. Apesar da raiva, encontra consolo na memória do show. Ver seu ídolo, Song Fai, de perto foi como um sonho, e está feliz por não ter perdido a chance, ainda mais com o caos atual envolvendo o jogo. Se não fosse por aquele show, talvez nunca tivesse tido essa oportunidade. As lágrimas escorrem enquanto ela confessa o quanto sente falta de Song Fai. Mas então, uma ideia repentina a atinge. Ela lembra da ligação entre o sono e o mundo do jogo. Se todos que dormem entram em abandonado por Deus, então Song Fai também deve estar lá. Seus olhos se iluminam com esperança: se ela entrar no jogo, poderá encontrá-lo. Determinada a recuperar o tempo perdido, Xixiu decide procurar Zhang Wai, um jogador experiente que subiu de nível rapidamente. Por mensagem, ela o aborda educadamente pedindo conselhos. Zhang Wai fica surpreso e encara isso como uma oportunidade rara, ele sempre a viu como alguém orgulhosa e inalcançável. Sentindo-se confiante, ele recomenda que ela invista todos os pontos iniciais de atributo em agilidade, para não ser dominada pelos monstros. Quando ela pergunta se isso serve para classes mágicas também, ele explica que agilidade também acelera o tempo de conjuração, o que é útil no início. Mesmo com as dicas, Xixiu ainda se preocupa se será forte o suficiente com essa build. Zhang Wai a tranquiliza, dizendo que assim que alguém na cidade chegar ao nível 5, um portal de teletransporte será ativado. Ele a incentiva a formar um grupo e subir de nível rapidamente, prometendo buscá-la assim que o portal estiver aberto. Animada com o apoio, Xiou se prepara com confiança para entrar no jogo. Sente-se sortuda por ter alguém disposto a ajudar, e deixa de lado qualquer pensamento sobre Kinfon, agora decidida a seguir sozinha e avançar com determinação. Enquanto isso, dentro do jogo, Kinfon está sozinho em uma floresta escura, investigando orbes brilhantes no chão. Ao inspecioná-los, descobre um item raro, Anel Dourado do Amaldiçoado, que aumenta todos os atributos em mais 8, além de conceder resistência às trevas e dano em pontos fracos. Ele percebe que o anel equivale a 3 níveis completos, tornando-se um item extremamente valioso para o início do jogo. Kinfon também encontra outra recompensa poderosa, Corte Instantâneo Prata, uma habilidade da classe Assassino. Ela permite ao usuário avançar até 15 metros, ficar invisível por 5 segundos e realizar 3 cortes poderosos nos inimigos pelo caminho. Apesar de não causar dano em pontos fracos, cada golpe é tratado como ataque pelas costas e causa 100 de dano fixo. Reconhecendo sua força como habilidade de alto impacto em área, ele aprende imediatamente. Com pontos de evolução restantes, Kinfon melhora uma de suas habilidades passivas, Mão da Ganância, aumentando a chance de obter itens de loot de nível superior. A versão aprimorada, agora de grau Jade para Diamante, aumenta ainda mais sua eficiência na coleta de recursos. Ele confirma que cada monstro morto agora fornecerá muito mais loot. Com os pontos restantes, ele aprimora o corte instantâneo para o nível Platina, aumentando ainda mais o dano e o número de cortes. Kinfon analisa sua habilidade recém-melhorada, Corte Instantâneo. Embora o tempo de recarga não tenha diminuído como ele esperava, a duração da invisibilidade permite que ele permaneça oculto quase continuamente. Ele vasculha o restante do loot, descartando a maior parte como inútil.
Um livro de habilidade guerreira de grau prata, chamado Grito de Batalha, parece decente e talvez valha a pena vender depois. De repente, ele sente movimento ao redor. Sua expressão se intensifica ao ouvir ruídos estranhos ecoando pela floresta. Sem aviso, um grupo de criaturas monstruosas vermelhas desce de cima, cercando-o em uma emboscada. Qinfeng identifica os monstros como rastreadores montados, nível 4. Vendo isso como a oportunidade perfeita, ele decide testar sua nova habilidade, Corte Instantâneo. Com uma explosão de velocidade e precisão, ele desaparece nas sombras, cortando os inimigos em uma rajada de energia azul. Cada golpe atinge com força, causando dano massivo e eliminando os rastreadores em segundos. Após a execução rápida, ele avalia os resultados. Em comparação com seu método anterior, Dardo Venenoso, o corte instantâneo é muito mais eficiente, exige menos ataques por morte e reduz bastante o risco de erro. Ele também reflete sobre os pontos de vida transferíveis, até agora, acumulou 618 dias. No entanto, para trazer qualquer item ou habilidade do jogo para a realidade, são necessários pelo menos 900 dias, mostrando que ainda tem um longo caminho pela frente. Ele planeja voltar mais uma vez para vender os itens de sua mochila, confiante de que os dias de vida transferíveis obtidos serão suficientes para atingir o mínimo necessário para extração. Seu objetivo agora é alcançar o nível 10, o que permitiria trazer habilidades e equipamentos do jogo para o mundo real. Após chegar ao nível 3, ele lembra a garota de sua promessa e pergunta se ela vai cumpri-la. A garota, acompanhada de outras pessoas, responde com confiança, dando-lhe seu número e oferecendo-se para comprar seus dias de vida transferíveis por um preço alto, insinuando que sua poderosa empresa não o enganaria. Um homem elogia a loira empresária, zombando de um antigo aliado chamado Cara das Sombras por tê-la subestimado. Ele expressa entusiasmo por reencontrá-los no mundo real. Ele despreza o risco de perder expectativa de vida jogando, afirmando que isso é fácil de recuperar, e diz com orgulho que monetizar habilidades do jogo é a verdadeira estratégia inteligente. Enquanto isso, Qinfeng ativa um portal azul brilhante na Vila Shell e ganha um ponto de reputação. Ele observa que a teletransportação entre vilas iniciais só funciona se ambos os portais estiverem ativados, e configura um alerta para a Vila Vagalume. Ele lembra que Song-F usou esse portal em sua vida passada, mas considera de pouco valor estratégico se teletransportar entre zonas iniciais. Seu verdadeiro objetivo é alcançar o nível 10 e entrar no continente abandonado pelos deuses. Mais tarde, ele retorna à cidade e abre uma breve venda de 10 minutos com suas habilidades e equipamentos, chamando a atenção dos jogadores próximos, que o reconhecem como o Mestre das Sombras. A excitação toma conta dos jogadores com a chegada de Qinfeng, agora chamado de Grão-Mestre, e um jogador revela que guardou 150 dias de vida só para esse momento. Eles lembram que seu último item impulsionou alguém para o segundo lugar no ranking e esperam por habilidades ainda mais poderosas. Um guerreiro arremata o novo livro de habilidade Grito de Guerra por 300 dias de vida transferíveis, gerando discussões sobre seu valor. Um jogador questiona o alto custo, mas outro explica que o livro dobra a eficiência, facilitando a recuperação dos dias de vida gastos. Logo, outros jogadores gritam ansiosamente para comprar equipamentos, como túnicas mágicas e sapatos encantados. Qinfeng vende rapidamente todos os seus itens, ganhando mais 650 dias de vida, totalizando 2.174 dias. Apesar do sucesso, ele sabe que isso ainda está longe de ser suficiente para extrair tudo do jogo para a realidade. Jogadores que ficaram de fora imploram para que ele volte e venda mais. Nesse momento, uma garota se aproxima e oferece um tesouro raro, um anel espacial com 12 espaços de armazenamento que não ocupa espaço de equipamento, surpreendendo Qinfeng com sua utilidade e raridade. Qinfeng explica o valor do anel espacial, não consome slots de armazenamento, tem uma taxa de drop extremamente baixa e por isso é altamente valorizado. Ele lembra que, em sua vida passada, esses anéis eram vendidos por mais de 600 dias de vida transferíveis. Quando pergunta como ela quer negociar, a garota surpreende dizendo que não quer pagamento, apenas adicioná-lo como amigo e convidá-lo para enfrentar um chefe. Qinfeng aceita, e o pedido de amizade é confirmado. Ela descreve o chefe como nível ouro, que aparece em um barco em um pântano distante e difícil de enxergar. Qinfeng suspeita que o barco velho possa ser o lendário navio Fantasma Dourado, um chefe conhecido por dropar itens valiosos e gerar disputas intensas, devido à sua baixa taxa de aparição, especialmente por surgir em uma vila inicial.